Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Queremos render o nosso coração a Ti. Pedimos ao Teu Espírito, Senhor, que venha nos conduzir nessa noite. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos. Ministra o nosso coração nessa noite, Senhor. Senhor, nós temos fome, nós temos sede de Ti, Senhor. Ansiamos por mais de Ti. Ansiamos, Senhor, em ver, ó Deus, a Tua glória sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Senhor, eu oro sobre cada vida. Tira, Senhor, todo o cansaço, tira toda a distração. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, receber de Ti, Senhor, que és a nossa fonte, em nome de Jesus. O que significa carregar rejeição? O que isso quer dizer, né? Como nós podemos carregar essas rejeições? Como nós enfrentamos isso? Primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que muitas vezes nós ouvimos dizer o que é uma rejeição, o que vem a ser uma rejeição, né? A rejeição ela pode ter muito significado, a rejeição ela pode agir de várias formas. Não dá para a gente chegar e dizer assim, olha, vamos bater um martelo que isso aqui é rejeição, né? Primeira coisa que nós somos seres humanos, né? Cada um de nós tem uma estrutura espiritual, física, emocional e cada um de nós tem uma história. Então não dá para a gente colocar um parâmetro e dizer, Rose se sente rejeitada nisso daqui. Nossa, Rose, que besteira, né? A irmã se converteu, gente, ó, decidiu devolver. Que besteira isso, não tem motivo para você sentir isso, não tem motivo para você ficar dessa forma, né? Então, gente, vamos mudar alguns conceitos, vamos começar a compreender realmente aquilo que é para nós, o que é do outro. O que é um sentimento de rejeição? Primeiro, levante sua mão, todo mundo, por favor. Fala assim, eu declaro que a rejeição, ela faz parte de mim, mas ela não permanece em mim. Amém, gente? Por que eu digo para você declarar isso? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer para você que Deus vai arrancar toda a rejeição e que nunca mais você vai sentir rejeição. Eu não posso chegar aqui e dizer isso para você, porque isso não é uma verdade. A rejeição, ela é um sentimento. Todos nós que estamos aqui, que não estamos também, vivemos em alguma etapa, em alguma estação, em algum momento da nossa vida, nós vamos viver, vamos passar por isso. Todos nós, todos, sem exceções. E o que vai fazer a diferença? Você aprender a lidar com isso. Para você ser curado e ser liberto, você precisa identificar e aprender a lidar com isso. Então, o que é o sentimento de rejeição? A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. A sensação de ser rejeitado se assemelha a ser jogado numa lata de lixo. Para aí um pouquinho. Você já se imaginou ser jogado dentro de uma lata de lixo? É assim que é esse sentimento de rejeição. Então é algo que machuca tanto, que deixa tantas marcas, que se essas dores não forem curadas, não forem levadas para a cruz, não forem identificadas na nossa história, nós estaremos até o fim dos nossos dias nos mutilando com isso. E a palavra do Senhor diz que Deus nos deu vida e vida em abundância. Então eu já atendi muitas pessoas que falavam sobre isso e que viviam crises e crises de rejeição. O fato, gente, não é a gente ter crise ou a gente passar momentos de rejeição.
O fato é você não viver prostrado, é você não viver a vida inteira. Hoje talvez você tenha aí 30 anos, 40 anos, 15 anos, você viver uma dor que você passou lá na infância. Então nós precisamos compreender o que tudo isso acontece, como tudo isso funciona. O que eu posso fazer para não ser condenado a um estado permanente de medo, de tristeza, de mágoa, de culpa, de violência, de intolerância, de tantas outras coisas aqui? A gente poderia colocar muitas outras coisas aqui. Aqui está isso aqui, mas é como se tivesse 3 pontinhos aqui, tá? Existem muitas coisas que a rejeição traz. Aquele saquinho que a menina estava com ele ali não significa nada, nada, perto do que realmente pode acontecer, o que traz, as consequências que traz a rejeição na história da vida de uma pessoa. Vocês não têm noção como pessoas sofrem com sentimentos de rejeição, desde a infância, desde o ventre, até a sua fase adulta, ou até a sua velhice. Vocês não têm noção. E quando você compreende isso, você consegue entender que muitas coisas na tua vida, quando você consegue identificar, como você sabe, consegue identificar e enfrentar essa rejeição e lidar com essa causa emocional, você consegue ser liberto e ser curado. E você vai ser muito mais livre, muito mais feliz. Você vai parar de se cobrar tanto e parar de cobrar tanto dos outros. Porque a pessoa, quando ela é rejeitada, ela cobra de si e cobra do outro. Cobra da sociedade, cobra do mundo, cobra de Deus, cobra. E ela não consegue compreender, porque para ela, para quem tem algum sintoma de rejeição ou tem sintomas não tratados, todo mundo, de alguma forma, a rejeita. E ela vai, sabe aqueles sanguessugas? Todas as pessoas com quem ela se aproxima, com quem ela se relaciona, ela vai sugando. Por quê? Porque dentro dela, tudo que você oferece para ela não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque as dores dela consomem tudo que o outro pode dar e nunca tá bom. Nunca tá bom. A rejeição, ela te leva a 2 extremos. 2 extremos. Ou você vai para um isolamento total, isolamento mesmo, que você acha que você, na hora que você mais precisa, você não busca ajuda, você se isola mesmo, você não aceita conselho de ninguém, você não quer ninguém perto de você, você não consegue entender a linguagem de amor de outras pessoas quando elas se aproximam de você. Então é como se você criasse uma barreira muito grande. Talvez você até se relacione, você chega aqui na igreja, olha para a cara da irmã, oi amada, oi irmão, paz, tudo bem? Tudo maravilhoso. E dentro de você está lá, ai meu Deus do céu, gosta dessa mulher? Ela nunca fez nada para você. Ai meu Deus do céu, olha aquele casal. Ei irmão, vamos passear? Eu vou passear com esses daí, Deus me livre. Você não fala, muitas vezes a rejeição você não verbaliza. Você não verbaliza ela, até porque você não tem nem coragem de dizer o que você está sentindo, o que está dentro de você, o que você pensa. Mas isso por dentro vai te corroendo e vai te roubando. Vai te roubando. Gente, nós nascemos, nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. Nós somos criados para um propósito. Nós somos criados não para ser um bando de fofoqueiro, andar falando mal dos irmãos. Não é isso. O propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus é que nós tenhamos alegria na companhia um do outro, que nós temos amizades, que na hora que você precisa, você tem o teu esposo, o teu filho, o teu neto, alguém do seu lado para te estender a mão. Quantas pessoas você já vivenciou na fase que ela mais precisa, ou até mesmo quando ela está um idoso, ela ser abandonado? Hein, gente? Eu acho tão incrível isso. Não estou aqui justificando nada, não é isso. Mas eu acho assim, olha, muitas vezes as pessoas criticam os filhos que deixam os pais. Mas eu vou colocar aqui uma interrogação. E você, pai? O quanto você tem amado
os seus filhos. O quanto os seus filhos se sentem amados por você, ou o quanto eles se sentem rejeitados por você. O quanto eles se sentem aceitos dentro do seu lar, compreendidos dentro do seu lar, dentro da realidade deles, ou o quanto eles sentem rejeitados. Então nós precisamos compreender que aquilo que nós fazemos, o que é essa questão da rejeição e como nós vamos enfrentar a rejeição. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no livro de Juízes, capítulo 11. Eu vou compartilhar algo aqui com você. Eu queria só dizer para vocês que provavelmente, vocês estão aqui? Provavelmente a gente não conclua essa ministração hoje. E nós vamos dividir ela em 3 etapas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Porque eu não quero passar algo supérfluo só para vocês. Eu quero que nós tenhamos tempo. Eu quero que nós tenhamos tempo para entrarmos na palavra. Tempos para compartilhar o testemunho. E tempo para a gente avançar nessa cura. Pode ser? Pode ser, gente? Amém? Vocês estão dispostos a isso? Amém? Então abra comigo Juízes capítulo 11. E vamos dar início nessa jornada, nessa caminhada. E que nenhum de vocês desista, tá? A palavra de Deus fala sobre Jefté. Fala comigo, Jefté. De novo, Jefté. Gente, quando eu ouvi essa história, a história desse moço, nunca mais eu esqueci. E eu quero que você guarde essa história na sua memória. Nunca mais eu esqueci. Toda vez que alguém fala sobre Jefté, a minha memória remete à história desse moço. E a palavra de Deus diz que Jefté, ele era um gileadita, da tribo de Gileade. Ele era o quê? Fala, um guerreiro valente. Um guerreiro valente. Vocês já imaginaram naquela época uma pessoa ser conhecida como um guerreiro valente? Não era qualquer pessoa. A Bíblia descreve um guerreiro, ele era preparado, ele era totalmente separado, cuidado, ele tinha instruções especiais, e a palavra de Deus diz que ele era um guerreiro valente. Quem não gostaria de ser um guerreiro valente, né? O fato não era o que Jefté era, não era quem ele era, quem ele tinha se tornado. O fato não é quem nos tornamos. Talvez você que esteja aqui hoje almejou muito uma profissão, você correu atrás, e você estudou e você conquistou. Ou talvez você esteja fazendo isso porque você almeja chegar em tal lugar. O fato não é você chegar em tal lugar, é como você se sente por dentro. Porque o nosso exterior não quer dizer nada. Existem muitos médicos, que hoje é a profissão mais cobiçada que existe, né? Existem muitos médicos, existem pessoas muito bem-sucedidas, mas que estão no seu interior com sentimentos totalmente diferentes do que elas são externamente. E a cura, ela é justamente isso. Ela é você alinhar o teu exterior com o teu interior. Porque se você estiver bem em Deus, sabendo quem você é, em Deus, você pode estar passando o que for. Você pode estar com o teu físico morrendo, mas ninguém tira quem você é e aquilo que Deus tem para você. Mas para isso, você precisa se atentar para aquilo que realmente fez você se tornar quem você é hoje. Como eu disse para vocês, que eu não concluí, perdão. A rejeição, ela te leva a 2 extremos. Ela te leva a um caminho de isolamento. Ela te leva a um caminho de independência. Você quer viver só. Você forma uma família, você carrega essa família para dentro da tua casa. Você fecha ela. Ninguém toca, ninguém olha, ninguém vê. Ninguém entra, ninguém tem acesso. Você sabe tudo, vocês não precisam de nada. Tá? Precisa de nada. Pode deixar que a gente se resolve aqui. O pai resolve, a mãe resolve. Deixa eu dizer uma coisa, pai. Você pode discipular o seu filho, mas ele precisa de outro discipulador. É bíblico isso. Nós precisamos ser pastoreados por outras pessoas.
E saia dessa ilusão de achar que o teu filho vai contar tudo para você. Que ele vai trazer todas as suas dores para você, porque não vai. Ok? Então aqui está um grande erro de muitos pais. Eles falam assim, eu trago meu filho para a igreja, eu oro com ele, eu obrigo ele a fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, então eu conheço meu filho. Não se iluda. Não se iluda. Situações dessa forma, ao invés de curar, pode estar aprisionando. Podem estar aprisionando. Então vamos lá, esse isolamento não é saudável. Fala comigo, isolamento não é saudável. Nós nascemos para viver em família. A única coisa que nós não podemos escolher quando nascemos é a nossa família. Deus não permite que Deus não perguntou para você se você queria nascer naquele ventre, ou se você queria nascer daquela pessoa. Ele fez assim e está tudo bem. Não rejeite isso. Comece com esse processo de aceitação. Comece com esse processo de aceitação. Comece a ser liberto, comece a ser limpo por aí. Ai, meu Deus, por que meu pai? Por que eu não nasci de outra pessoa? Porque Deus não quis e acabou. Porque tinha que ser desse jeito. Glorifica a igreja. Ai, mas a minha família é terrível. Ore por ela. Se santifique que Deus vai salvar a sua casa. Nós não podemos ficar questionando aquilo que é Deus quem faz. Então Jefté, ele era um guerreiro valente. Sua mãe era o quê? O que era sua mãe? Como que um filho de uma prostituta se torna um guerreiro valente? Qual é a sua história mesmo? Qual é a sua dificuldade mesmo? Com seus pais? Com as suas raízes? Como é que um filho de uma prostituta se torna um guerreiro valente? Uma pessoa de posição. Seu pai foi Gileade. Sabe quem era Gileade? Ele era um homem muito respeitado. Esse homem muito respeitado era um homem adúltero. Naquela época, era permitido que o homem tivesse mais de uma mulher e até concubinas. Mas prostituta não. E Gileade, ele poderia ter qualquer pessoa, mas ele foi atrás de uma prostituta e teve um filho com ela. E esse filho não foi escondido. Vocês estão aqui? Esse filho não foi escondido. Por que esse filho não foi escondido? Porque a Bíblia relata quem era seu pai. A Bíblia relata quem era seu pai. A Bíblia relata que ele tinha irmãos. E a Bíblia relata um sistema familiar desse rapaz. E o sistema familiar desse rapaz trouxe para ele algumas consequências. Se você fosse filho de uma prostituta, você sentiria rejeição por isso, sim ou não? Se você vivesse dentro de uma casa em que todo mundo olhasse para você e falasse, olha o filho da outra, olha lá, era um guerreiro valente, era alguém importante, mas era filho da prostituta. E Jefté, ele cresce ouvindo isso. Ele cresce ouvindo isso. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Gente, vamos entrar nessa história um pouquinho para a gente compreender o nível de profundidade de rejeição na vida de uma pessoa e as consequências disso. Nós precisamos entender que além dele ser rejeitado pelos pais, além dele ser rejeitado pela sociedade, antes mesmo do seu nascimento, Jefté enfrenta esse momento difícil. Então aquele jovenzinho foi expulso pelos seus irmãos, os moradores da cidade, movidos por tal preconceito, apoiaram aquela decisão dos irmãos de Jefté. Vamos lá. Aquela pessoa que ela se sente rejeitado, que ela não se sente aceita dentro da sua família, existe um espírito, fala comigo, espírito. Acorda, gente, é batalha espiritual, é guerra aqui, tá? Fala espírito de rejeição. Sabe onde ele começa a atuar?
Sabe onde esse espírito começa a atuar? Toda aliança, quando ela é quebrada, os demônios, eles têm autoridade, eles têm poder para tomar esse território. Então, esse moço foi gerado dentro de um adultério, dentro de uma atitude fora da palavra de Deus. Esse espírito de rejeição entra na vida desse moço. Então, a rejeição dele começou desde que ele foi concebido, foi no ventre. A sua história já começa com esse espírito tendo legalidade sobre a sua vida. Mas é só Jefté. Aí vamos lá, a palavra de Deus diz que esse menino se torna um rapaz, e esse rapaz, mais uma vez, ele sente esse poder da rejeição. Então a dor da rejeição é uma das piores dores emocionais que uma pessoa pode sentir, que uma pessoa pode passar. Então, na vida de Jefté, os traumas antigos somavam-se aos novos. Quando nós olhamos para a vida dele e nós vemos ele sendo expulso pelos seus irmãos dentro de uma cidade onde ninguém o apoiou, talvez, se fosse aqui no nosso meio, que tivesse acontecendo isso, nós seríamos talvez um desses moradores dessa cidade. Porque tanto nós somos rejeitados como nós rejeitamos. Tá, gente? Como é que nós vamos aceitar uma história dessa? Você aceitaria Jefté na sua casa? Você daria para ele? Você compartilharia a sua casa, a sua família, os seus filhos? Você seria capaz de fazer isso? Então você também está rejeitando. Amém, gente? É só para a gente pensar um pouquinho. Porque a gente acha que todo mundo faz, e a gente acha que não faz. Mas quando a gente começa a pensar e analisar toda a situação, então, 3, gente. Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté. Espera aí, o cara que tinha sido expulso, o cara que tinha sido rejeitado, aquela cidade que não o quis, a família que o abandonou, agora vai atrás dele. E aonde estava Jefté? Fala comigo assim, com um bando de vadios. E quem jogou esse rapaz nesse bando de vadios? A sua história. A história de rejeição. Porque ele não conheceu o princípio da história. Porque ele não conheceu as raízes de tudo isso. Porque ele não teve a oportunidade de fazer o que você está fazendo hoje. Então a palavra de Deus diz que esse homem, esse rapaz, se une a um bando de vadios. Um bando de pessoas que não prestavam. E pior do que isso, gente, ele se une a eles. E eles começam a dizer: vamos ser fortes. Fala comigo, vamos ser fortes. Como Jefté foi rejeitado, e ele colocou uma condição para ser aceito, ele buscou ser o melhor. Eita Deus. O outro extremo, lembra do isolamento? Lembra daquele que quer estar em destaque? Eu vou ser o melhor, custe o que custar. Se tiver que roubar, eu roubo. Se tiver que andar com quem não presta, eu ando. Se tiver que fazer coisa errada, eu faço. Eu não estou nem aí. Porque um dia vão precisar de mim. Um dia eu me vingo. Eles vão ver só. Um dia essa cidade, essa família, essas pessoas que estão aqui me jogando fora, que dizem que não gostam de mim, que estão me maltratando, um dia eles vão precisar de mim. E eu vou mostrar para eles quem eu sou. Então eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou pegar aquele diploma e vou enfiar na cara deles. Eles vão ver só. Ah, não quer me dar tal coisa? Muito bem, deixa eu crescer.
Vai ver se eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Com os seus traumas, as suas feridas, as suas curas dentro de você. E a palavra de Deus diz que Jefté fez questão de ir. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Gente, vocês sabem o que era ser comandante do exército de Israel? Vocês sabem o que é isso? Era um lugar de extrema confiança. Era um lugar que não era qualquer pessoa que poderia estar ali servindo naquela função. Porque se eles colocassem um inimigo ali, eles perdiam a guerra. Então os comandantes de Israel, os comandantes dos exércitos, eles eram treinados, eles eram preparados para a guerra. Eles eram pessoas que precisavam ter a nação dentro de si. E Jefté tinha? Jefté tinha? Talvez você tenha grandes sonhos, grandes coisas, grandes desejos de realizar coisas, mas isso não está dentro de você. As motivações estão erradas. Por causa daquilo que alguém te falou, por causa de uma palavra que te feriu, por causa de uma situação que aconteceu, você abandonou, você deixou, ou então você volta para ser o melhor. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? O que ele estava querendo aqui? Fala comigo, posição. A intenção dele aqui era o quê? Ser o melhor, destacar. Era orgulho, gente. Era querer mostrar para os outros que ele podia. Que aquele que foi rejeitado, aquele que foi abandonado, aquele que foi deixado, aquele que não quiseram, só que tinha condição. O rejeitado, ele sempre vai trazer condição. Ele sempre vai dizer: não, se for assim, eu vou. Se não for, eu não vou. Tá? São características, tá, gente? Estamos vendo assim bem superficialmente já. Vamos ver mais coisas. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre eles. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tu tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Os reis dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras. Agora devolva-me essas terras pacificamente. E Jefté, como homem de guerra, no 15, estou correndo um pouquinho, diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. E aí ele envia mensageiros, tá? Ele explica tudo o que aconteceu. E aí a palavra de Deus diz aqui no final, no 20... Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e esse os derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando por inteiro, tá? Desde Arnon até o Jabote, desde o deserto até o Jordão. Aqui nós vemos as vitórias, que foram acontecendo. E aqui no 29 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, esse atravessou Gileade e Manassés. Então aqui
a gente vê toda a história desse guerreiro sendo conquistada. E ele diz assim: se entregares os amonitas nas minhas mãos, o voto de Jefté. Vamos lá para o 30. A palavra vem narrando todas as guerras, todas as vitórias. Ele estava como um comandante. E daí aqui no 30, Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Fala comigo, oferecer em holocausto. Você sabe o que isso significa? Sabe que voto que é esse? Ele estava dizendo: se eu vencer essa guerra, a primeira pessoa que vir ao meu encontro, eu vou sacrificar, eu vou matar. Tá? Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças, e aqui no 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, quem saiu ao seu encontro? A sua filha. A sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela tudo o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem, daí vem o costume de Israel das virgens saírem dançando. Fala assim comigo: rejeição toca a minha geração. Jefté só tinha uma filha, e por causa de uma atitude de rejeição, porque ele não ressignificou a sua história, porque ele não entendeu a importância de fazer isso, porque ele foi de um extremo ao outro, por causa das suas emoções, por causa das dores que não tinham sido curadas, ele perdeu a sua descendência. Vocês estão aqui, gente? Você está conseguindo entender a profundidade do que nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando de qualquer coisa, mas nas pequenas coisas começam a se construir esses sentimentos e essas muralhas. Não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. E nós precisamos nos atentar para isso. Você precisa identificar quais são os sentimentos que você tem. Há muitas pessoas ao nosso redor com esse sentimento em suas vidas. Então, ninguém precisa ter vivido um abuso no passado. Ninguém precisa ter experimentado coisas terríveis, como nós já vimos, para ela ter rejeição, não, gente. Já vou passar para você, Rose. Alguns são rejeitados em algum relacionamento amoroso. Quem nunca foi rejeitado aqui em algum relacionamento amoroso? Não precisa levantar a mão, não. Vou te expor, não. Fica ou não fica sequela? Sim ou não? Gente, como é que pode você gostar de alguém e alguém não gostar de você? Eu acho isso um absurdo, né? Não gostar de mim. Imagine, sou tão legal. Né? Não é? Como é que pode você gostar de alguém e alguém não gostar de você? Jesus! Como assim? Não gosto de mim? Alguns são rejeitados em algum relacionamento amoroso.
Às vezes uma expectativa que você criou, às vezes uma namoradinha que você teve lá no passado, às vezes uma história na adolescência, né? Porque hoje em dia os adolescentes não fazem mais isso, mas a gente fazia. Até os desenhinhos, né? Com quem a gente ia casar, tinha 12 anos, 13 anos, a gente já começava a olhar, já começava a sonhar, já começava a imaginar. E aí, de repente, você descobriu que aquele menino que você gostou não gostava de você, gostava da amiga. E aí, meu Deus do céu, e hoje isso não tem mais importância. Não tem mesmo? Não tem mesmo? Tem certeza? Aquilo que você sentiu, não tem mesmo? Quando você foi deixada, quando não te quis. Vamos mexer com as feridas? Vamos, gente. Vamos tirar as casquinhas, vamos? Vamos colocar tudo no lugar para a gente poder receber de Deus, para limpar a fonte. Amém? Alguns são rejeitados por causa da sua condição social. Sim ou não? Gente, isso aqui é uma história que todo mundo passa. Todo mundo passa. Às vezes você está passando por fases, por períodos. Mesmo as pessoas que nascem em berço de ouro, que têm herança, que têm carro, que têm dinheiro, que têm tudo, ela se sente rejeitada em algum momento da vida. Porque o dinheiro não cura a rejeição. De maneira alguma. Eu já vi pessoas que tinham tanta coisa, que o dinheiro pode comprar, que ela se sentia, como é que eu posso dizer? Ela se sentia mal por ela ter tudo, e aí não ser feliz, não ser completa. E ela olhava alguém que dizia assim, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa anda de chinela havaiana. Essa pessoa repete a roupa. Essa pessoa anda de bicicleta e ela é feliz. E eu ando com esse carrão aqui e não sou. Que sentimento é esse? Não saber lidar com aquilo que Deus... Gente, o prazer não está nas coisas deste mundo, não está nas coisas dessa vida. Está em você ser completo em Deus. Está em você se sentir feliz e satisfeito com quem você é, com aquilo que você é. Está em você saber que não é por causa da sua raça, não é por causa da sua cor, não é por causa da sua condição social, não é por causa de um problema ou uma limitação física, não é porque alguém disse para você que você é feio. Vamos curar isso agora. Fala para quem está aí perto de você, você é lindo. Agora fala, sabe por quê? Porque você é meu irmão. Oxe, meu pai não tem filho feio não, gente. Meu pai é lindo, faz coisas lindas, faz criaturas lindas. Viu, Jesus? Você é lindo, Jesus. Você é linda, Silvia, Cássia. Vocês são lindas. Deus faz filhos lindos. E em algum momento na tua vida, o diabo nojento, mentiroso, soprou para você, você é feio. Feio é ele. Nós somos lindos. Nós temos um lugar especial para nós. Mas alguns sentimentos de relacionamentos que trazem essa mentira. Algumas pessoas são rejeitadas por causa do bairro onde moram. Onde é que você mora? Moro nas Cajazeiras. Deus me livre. Deus me livre o quê? Gente, eu morei do lado da Babilônia, gente. Ou quando eu falava que eu morava ali no Passaré, do lado da... Quem ia lá na nossa casa sabe disso, né? Eu vivia fazendo confraternização lá em casa, porque tinha uma piscina, né? Pessoal, mas não é perigoso? É nada, gente. A gente já tá indo quente mesmo. Vamos pra lá. Lá que é bom. Lá a gente está seguro. Porque você quer evangelizar onde, amor? Lá na aldeota? Hã? Vai pra lá e você vai ser assaltado. A pessoa enche a boca. Eu moro na aldeota. Eu moro na beira-mar. Eu moro no Meireles. Ô, glória. Gente, não é que você não possa morar, não. Eu profetizo que você vai morar e vai ter um carro e vai vir para a igreja. Essa tá boa, tá bem geladinha. Vamos lá, mais alguns tipos de rejeição. Nós só vamos começar a entender. Alguns são rejeitados porque possuem baixo rendimento escolar. Sim ou não? Gente, eu não estou aqui para apoiar gente que não quer estudar e gente que é preguiçoso. Não é isso.
Mas realmente tem algumas áreas que nós temos mais dificuldade. E se você tem dificuldade, busque ajuda. Você não precisa parar. Você não precisa parar de sonhar, parar de estudar. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 40 anos, tá, gente? Hoje eu tenho 50, faz só 10 anos que eu terminei o ensino médio. Não tenho vergonha disso. Nunca tive um baixo rendimento escolar, nunca tive. Mas eu olhava para mim com 40 anos de idade e falava, meu Deus, eu não tenho uma formação. E eu desejava completar aquele ciclo na minha vida. Não foi porque eu fui rejeitada, foi por outras coisas. Mas foi um ciclo que eu consegui fechar, né, Bia? Nós, né? A Bia também. Nós conhecemos na mesma época, lutamos juntas. Estamos aqui. Terminei o ensino médio, fiz minha faculdade, comecei mais umas 2, não consegui terminar. Minha faculdade que eu gosto, teologia, faço os cursos que eu gosto de fazer. Gente, ser leve, sem você ter esse sentimento. Aí você pode dizer assim para mim, você se sentia menos das pessoas? Não me sentia menos, mas eu sentia necessidade, porque isso abre portas. Se hoje, nós quiséssemos fazer uma viagem internacional, o visto é muito mais fácil para nós. Porque nós somos teólogos, nós temos o diploma, não conta, algumas coisas ajudam a gente. Então, se você não estuda, é porque você não quer. É porque você não quer estudar. Não tenho tempo. Mentira. Tem sim. Todos nós podemos fazer. Corre atrás. Alguns são rejeitados porque não se vestem como manda a moda. Falou, Glória? Sério, gente? Que tem isso? Alguns são rejeitados porque não andam conforme a moda diz que tem que andar. Você não precisa andar mostrando partes do seu corpo para você ser aceito no seu grupo, fazer parte de alguma coisa, não, gente. Você precisa ter identidade. Você precisa saber quem você é. Você não precisa ser igual a todo mundo, você precisa ser você. Se não tem sentido para você, não vista. Se não tem sentido para você, não faça. Não tem necessidade de você, mas vão rir de mim, deixa que riam, oxe. Mas vão zombar de mim, deixa que zombem, azar é deles. Então, você pode ser rejeitado por causa de sua religião, fala amém. Vem cá, quem tem alegria de dizer que é crente? Quem faz questão de dizer assim, sou crente? E aí quem olha, você é crente, mas tem que ser crente mesmo, viu? Não pode dar mau testemunho. Sou, gente, eu sou crente, mas pensa num negócio bom de ser crente. Eu amo Jesus. Gente, eu sou tão feliz em ter Jesus, eu faço desse jeito quando me perguntam. Você é crente? Claro que eu sou. Tenho outra opção na minha vida. É da mesma forma, gente, que o católico. Por favor, não rejeite o católico, gente. Não tente convencer ele, ore por ele. Eu sou católico. Misericórdia. Misericórdia nada. Às vezes é mais do que você, mais crente do que você. Mas ele crê na Maria e você crê em Jesus. E ele crê na Maria e em Jesus. E Jesus é que faz a obra. Deixa ele lá. Não rejeite ninguém por causa da sua religião. Mas ele é satanista. Ele vai se converter e vai ser um testemunho tremendo para a glória de Deus. Mas ele vai no terreiro de macumba. Qual que é o problema dele no terreiro de macumba? É você que está indo? Quem está indo é ele. E você deve orar para que o Senhor tenha misericórdia e liberte a alma dele lá desse lugar. Para de rejeitar as pessoas. Seja espírita, seja satanista, seja macumbeiro. Ele também tem o direito da salvação. Nós vamos parar com esse negócio de colocar rótulo nas pessoas. Alguns são rejeitados por causa da sua origem. Não é verdade? O negro, o branco, o alemão. Pastora, mas não existe. Porque aqui no Nordeste nós somos tudo moreninho. Então não existe esse tipo de preconceito, que é todo mundo igual. Gente, existe aqui, existe lá no Sul, que tem um monte de gente branco. Lá no sul a gente é chamado de branquelo, de polaco, de cabeça branca. Tudo porque é tudo branco. Tudo que vocês possam imaginar, eles chamam a gente.
E aí, não é um bullying, não, gente? Não é uma rejeição, não? Alguns são rejeitados por causa da sua baixa cultura ou linguagem. Eu sei que vocês já me ouvem há algum tempo e vocês sabem que eu tenho algumas dificuldades com algumas palavras. Eu já fiz fono, gente, mas eu sou muito acelerada, eu sou 220. Então, tem algumas palavras que nem saem. Tem algumas palavras que eu falo errado. Tem algumas palavras que não saem. E eu não estou nem aí. Se eu tento repetir a palavra e eu não consigo, eu uso outra palavra. Aprendi. Nós falamos errado porque nós quer. Porque diplomado nós é. Agora nós é diplomado. E tá tudo bem. Tudo bem mesmo. Você vai sair deste lugar aqui um pouco melhor. Que tal a gente deixar algumas coisas aqui hoje? Você está disposto a fazer isso? Quando nós vimos aquela encenação, aquela moça, ela pegou essa caixinha e levou de volta para ela. E ela disse uma frase, ela disse assim: isso faz parte de mim. Isso faz parte de mim. E se você verdadeiramente quer ser curado e quer ser liberto, isso não pode fazer parte de você. Isso não pode fazer parte de nós. Isso não pode fazer parte da nossa história. A nossa geração não merece isso. Os nossos filhos não merecem isso. Você não nasceu para ser estéril. E quando eu falo estéril, não é você gerar filhos. Tem muitas pessoas que geram filhos no ventre, mas não geram no coração. Não geram para a eternidade. E aqui nós temos um exemplo claro. Isso aqui foi só um pilar, foi só um começo de uma caminhada. Nós temos aqui trabalhado toda sexta-feira, temos buscado trazer um crescimento emocional e espiritual. Logo nós vamos ter aqui uma palestra com a nossa psicóloga aqui, a Nanda, para você poder entender um pouco mais das suas emoções. E vai ser maravilhoso, você não vai deixar de vir. Eu não quero que você venha só. Quero agradecer-lhe a Bia, o Oeste, que trouxeram ali aquele casal. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês. Eu creio que Deus tem cura para nós, amém, queridos? Eu creio que Deus tem cura para nós. Que essa dor não é permanente. Que esse sentimento de ser inadequado, que esse sentimento de não pertencer, que esse sentimento que te corrói, que esse sentimento que você não é suficiente, que essa culpa que você carrega por coisas que aconteceram, é um dos assuntos que nós vamos tratar a próxima semana. Por isso você não pode faltar de jeito nenhum. Nós vamos estar falando sobre o perigo da rejeição, o que esse sentimento pode trazer. As causas nós já sabemos. Você sabia que não precisa muita coisa, né? As causas nós já sabemos. E não é muita coisa, não. Mas nós precisamos identificar. Ser curado é uma batalha. Ser curado é uma grande batalha. É uma luta interna muito grande. Se sentir verdadeiramente curado. E eu não quero, em nome de Jesus, que você saia deste lugar desejando isso e achando que isso vai acontecer de uma forma milagrosa. Não é assim. Não é assim. O milagre Jesus já fez. Ele diz na palavra dele lá em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas dores. Fala assim comigo: Jesus, o meu amado Jesus, levou sobre si todas as minhas dores. Ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado por mim. Nós rejeitamos Jesus. Nós abandonamos Jesus. Nós deixamos, às vezes ainda trocamos Ele. Mas nós estamos aqui em busca de cura. Nós estamos aqui em busca de um crescimento. Nós estamos aqui em busca de uma identidade em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Quantas vezes falaram que foi você e não foi? Quanta punição, quanta coisa ruim disseram. Quantas vezes você se escondeu?
com vergonha. Quantas vezes você quis fazer algo, você quis falar e você não pode falar, porque fizeram você se calar. Quantas vezes você não foi capaz de sair daquele lugar, aquele lugar que você não queria estar, e você estava ali só para agradar as pessoas. Quantas vezes você estava numa multidão, se sentindo sozinho, onde ninguém falou com você, onde ninguém olhou para você. Quantas vezes você estava deitado na sua cama ao lado do seu esposo, ao lado da sua esposa, e se sentindo só, e se sentindo rejeitado. Quantas vezes você não entendeu que você também precisava sair deste lugar? Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está revelando. Ele está revelando situações. Ele está revelando momentos. E você precisa deixar Ele entrar neste quarto escuro que você está aí, com a porta, segurando a porta para Ele não entrar. Ele precisa entrar porque existem coisas, existem lixos, existem coisas aí dentro que você precisa dizer para Ele. Quantas vezes você se sentiu culpado? Quantas vezes você diz: eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa esposa? Quantas vezes as tuas falhas não foram compreendidas? Quantas vezes as pessoas jogaram na sua cara aquilo que muitas vezes para você foi tão difícil de conquistar? Oh Senhor, Tu conheces, Tu sabes, oh Pai. Tu sabes, ó Deus, a dor, Deus, de uma criança, Senhor, quando ela é rejeitada. Tu sabes, Senhor, a dor, ó Deus, de uma criança, quando seus pais amam mais o seu irmão do que ela. Tu sabes, Senhor, quando ela olha, Senhor, pro seio de uma família, Deus, e não se sente parte dessa família. Pai, Tu sabes, ó Deus, a dor do coração rejeitado, abandonado. Pai, Tu sabes, ó Deus, a dor de alguém que procura um abraço, Pai, e não encontra. De alguém, Pai, que procura, Senhor, um apoio. De alguém que quer um colo. De alguém, Senhor, que olha, Pai, e diz: eu só sou usada. Eu só sirvo para isso. Alguém que se sente maltratado. Em Cristo estou segura. Quantas vezes você esperou um elogio? Quantas vezes você esperou que o que você fez, algo que você fez, era bom? E você só ouviu críticas. E você só ouviu as pessoas reclamando e criticando de você. Quantas vezes você foi deixado para trás? Quantas vezes você viu o seu filho sendo rejeitado? Isso feriu você. Isso machucou você. Quantas vezes você viu o teu pai muitas vezes fazendo para os outros e não fazendo para você? Muitas vezes ele dava o melhor para o amigo, para o vizinho, ou deixava lá no bar, ou comprava algo para ele e comia escondido. Quantas vezes você abriu a porta da sua geladeira, desejando comer algo, mas não podia, porque disseram para você: isso não te pertence, você não pode pegar, isso não é para você, você não merece. E porque você não mereceu, você vai ser punido. E essa punição se tornou uma dor tão grande, uma mágoa tão grande. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele diz para você nessa noite: entrega para mim.
Talvez um dos maiores ou melhores momentos que você teve na sua vida. Você gostaria que tivessem pessoas celebrando com você, mas você não encontrou as pessoas que você mais amava, simplesmente porque elas não quiseram ir, não quiseram estar com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está tudo bem. Essa dor vai passar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, se perdoe. Se perdoe. Por que eu não fiz? Eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter agido diferente. Eu feri o coração de Deus. Eu feri os meus pais. Eu não ouvi o Espírito Santo. Eu conheço tanto. Eu sei tudo que eu tenho para fazer, mas eu não faço. Eu sou tão cobrada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Para de se culpar. Para de se culpar. Para de se culpar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tá no processo da cura. Você está no processo da cura. Tá tudo bem. Libera, 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 libera as dores, as tristezas. Libera essa mágoa, limpa teu coração em nome de Jesus. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração nessa noite. Limpa o teu coração, limpa o teu coração. Limpa, 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 limpa. Oh, Ramachoi, Andaramana, Suryandaramana. Você tem medo de ser rejeitado de novo. Por isso você não se aproxima mais de ninguém. Por isso você não confia mais em ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para dizer para você, filho, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Há um lugar para você na mesa. Ele está aqui hoje. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para dizer para você, filho, tá tudo bem. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você. O coração do Pai é um lugar para você. Você é único. Há um lugar para você.